Aqui, beleza. Deixa eu compartilhar com vocês. Beleza. Agora já está chegando para vocês já, né? Minha tela aqui já ficou com aquela marcação vermelha, né? E matando saudade da aula online? Ou não tem saudade nenhuma? Tem saudade não, professor. Tem saudade? Mais ou menos, cara. Mais Não ou tem menos. saudade nenhuma. O Eduardo falou aí também? Acho que falou eu e o Sheldon. Eu com o Thiago. Ó, Thiago, beleza, velho? Eu descobri, cara, que você tem um primo aqui na escola que eu trabalho, hein? Velho. É o Luizinho. Luizinho. Gente boa Uhum. também. Ele falou comigo ontem. Ele falou assim: eu tenho um primo que você dá aula na escola. Thiago. Eu falei, Thiago o quê? Entendeu? Eu falei, Thiago Veloso. Ah, sei o que Aí é. descobri numa casa também, numa festa de família aí, que você dava aula pra ele. Ele ficou todo surpreso. Ah, bacana, hein? Legal. Bom que a gente pode fofocar da família. Brincadeira. Gente, aqui no caso, vamos lá, vamos entrar aqui na parte de exercício. O que eu vou fazer com vocês? Vou fazer aqui algumas aplicações, tá? Alguns exercícios, algumas observações interessantes, resolver algumas questões de vestibular, aplicando leis de Newton. Né? Eu tenho sempre batido na tecla, gente, que leis de Newton não é uma coisa óbvia. Né? A lei de Newton, pelo contrário, ela é muito ampla, ela não é uma coisa teórica, não, ela tem muita matemática, né? Ela tem muita aplicação, tá? E a gente consegue ver a física aplicada em pequenas situações. Então é bem interessante essa parte, né? Quando você começa a analisar as leis. Então, nós já falamos, por exemplo, até agora, sobre as primeiras leis, né? Nós já falamos sobre vetores, né? É um ponto muito importante que a gente tem que sempre falar. A gente fala sobre vetores, que é o primeiro tópico que nós falamos do ano, lá no iníciozinho do ano, né? Fevereiro, eu falei de unidades. Depois de unidades, nós falamos de grandezas físicas. Depois eu falei de gráfico e falei de vetores, né? Que vetor é uma representação matemática muito importante na física, né? Tem lá modo, direção e sentido. Como somar vetores? A gente soma mesma direção, mesmo sentido e perpendicular, 90 graus. São 3 casos, né? E o quarto caso é a decomposição vetorial, que nós estamos utilizando muito aí nas aulas. E falamos da primeira lei de Newton, né? Primeira lei. E também vamos falar um pouquinho, hoje, né? Um pouquinho da segunda lei. Vamos entrar em algumas observações aqui, né? Porque, gente, a primeira lei de Newton, a gente falou que ela tem um caso interessante, que é o equilíbrio, né? Ou seja, para a primeira lei de Newton, o somatório das forças que atuam no corpo é zero, tanto no eixo do x quanto no eixo do y. Então, se eu somar as forças no eixo do x, tem que dar zero. Qual que é a vantagem de somar por eixos, né? Por quê? Se está no mesmo sentido, você soma, em sentidos opostos, você subtrai, né? Então, fica uma conta fácil. A mesma coisa, o somatório das forças no eixo do y também tem que ser zero. Então, quando essas duas condições estão sendo realizadas, significa que a aceleração do corpo é zero. Né? Então, é uma conclusão que o Galileu tirou. Falou, olha, se as forças que atuam no corpo é zero, o corpo tem um estado natural. Qual que é o estado natural? Repouso ou movimento retilíneo uniforme. Ou seja, nos dois casos, a aceleração do corpo seria zero. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia. Agora, e quando isso não acontece? Então, por exemplo, se você analisar o movimento de um corpo e o somatório das forças no eixo do y é zero, mas o somatório das forças no eixo do x é diferente de zero. O que significa isso? Significa que esse corpo ele possui uma aceleração, né? Então, ou seja, ele pode ser uma aceleração
que pode aumentar o valor da velocidade do corpo, diminuir a velocidade do corpo, ou mudar a direção, né? Que vai ser o movimento circular, que nós vamos falar só em agosto, né? Então, isso pode gerar uma situação diferente. Quando você tem esse tipo de situação, nós vamos entrar na segunda lei, que é a força resultante que atua nos corpos, né? É calculada pela massa vezes a aceleração do corpo, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o primeiro caso que eu coloquei aqui é um caso de um plano inclinado, né? Eu comentei na sala de aula com vocês que na rua do lado do colégio é uma rua com muita inclinação, né? E eu falei, olha, se eu colocar uma bola nessa rua, por exemplo, ela desce, né? Ela desce por quê? Ah, porque existe uma força que vai empurrar ela para baixo, né? E tal. E se eu pegasse, por exemplo, um plano inclinado sem atrito? Tá? Então, imagine que não tem atrito. Peguei aquela pista ali, né? Aquela rua do colégio ali, aconteceu um acidente, derramou óleo da pista, né? Gente, derramar óleo naquela rua ali, nenhum carro sobe. Não sobe. Porque ele vai lubrificar o pneu, esse pneu lubrificado, ele perde o atrito. Consequentemente, o que acontece? Ele não sobe. Pelo contrário, ele vai chegar no caminho, vai derrapar, volta, né? Mas ele volta, por exemplo, com qual aceleração? Né? Tem alguma aceleração específica que ele vai fazer isso? Então, olha a pergunta. Um corpo de massa M é abandonado sob um plano inclinado sem atrito. Então, o plano inclinado não tem atrito. O ângulo de inclinação do plano, θ, que é um ângulo qualquer. Qual é a aceleração do movimento do corpo ao descer o plano inclinado? Então, para resolver esse tipo de questão, a primeira coisa que nós vamos fazer, desenhar as forças. Nesse caso, nós temos o peso desse corpo. Vou desenhar o peso um pouquinho para o lado. Aqui, ó. Desenhar aqui o peso aqui embaixo, aqui, ó, que é o peso. Professor, Ah, essas questões vão estar no nível das questões que vão cair na PO2? não. Da PA2 está um pouco mais simples, tá? É que hoje nós estamos aprofundando um pouquinho mais. Eu estou sempre tentando aprofundar um pouquinho mais. Essa PO ainda, eu coloquei ela um pouco mais simples. Igual eu fiz a aberta, né? Estava um pouco mais simples também. Essa vai estar um pouco mais simples. Beleza? Então, aquelas questões que eu marquei do livro para a gente corrigir terça-feira, lembra? Tem umas questões do livro para terça? Lembro. Então, vai ser mais ou menos aquela ideia lá, tá? A gente comenta na terça-feira, que eu for fazer as questões do livro, que eu falei que a gente ia fazer e tal, a gente dá uma comentada, beleza? E quando ele está em contato com uma superfície, né, o que aparece? Aparece uma força normal, ó, a força normal. Então, lembre, primeiro passo, desenhar as forças. Segundo passo, desenhar o eixo X e o eixo Y. Nesse caso aqui, galera, o eixo do Y, nós vamos passar ele em cima da normal. Isso tem um propósito, tá, galera? Ficou um pouco torto aqui, ó. Pera aí. Acabei desenhando um pouco torto aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, por que eu desenho ele um pouco torto nesse eixo do Y? Porque fica mais fácil de fazer a decomposição. Vocês vão perceber isso. Aqui eu vou desenhar o eixo do X paralelo ao plano inclinado. Paralelo ao plano inclinado. Aqui, ó. Nesse caso, esse ângulo aqui, ele é exatamente igual a esse. Então, isso já é um facilitador para a gente, né? E repara que eu fico com o peso fora dos eixos, né? Então, eu desenho as forças, desenho o eixo X e o eixo Y, né? E agora eu vou analisar esse peso. O peso está fora da normal. Então, o que eu faço? Eu faço a decomposição vetorial. Vamos lembrar da decomposição vetorial. Pega a ponta do vetor, passa uma linha paralela ao eixo do X. Na hora que ele cruza com o eixo do Y, eu tenho a minha componente, que nós chamamos de PY. Pega a ponta do vetor, faço uma linha paralela ao eixo do Y. Cruzou com o X, eu tenho a minha componente PX. Repara o seguinte,
A normal e o PY se anulam. Então, significa que o somatório das forças no eixo do Y é zero. Agora, no eixo do X, eu tenho apenas uma força. Eu tenho apenas o PX, ou seja, a força resultante nesse caso é quem? O PX. Ela é a única força que atua no corpo, não tem atrito, não tem nada. Então, como que eu posso calcular esse PX? Vou usar o seno. Por quê? Porque eu tenho aqui o ângulo, né? Então, esse lado aqui, ó, que é o PX, é o cateto oposto ao ângulo, né? Então, eu vou usar o seno. Seno do ângulo θ é igual ao cateto oposto. Esse lado aqui é igual, então, linhas paralelas, né? É igual ao PX, então é o PX, dividido pela hipotenusa, que é P. Ou seja, o PX, vou passar esse P para cá multiplicando, é o P vezes o seno do ângulo θ. Esse é o PX. Tá? Mas vamos lá, vamos aplicar a segunda lei de Newton, porque eu quero aceleração. Px não é igual à força resultante? O que é força resultante? Massa vezes aceleração. Vou substituir aqui, ó. Massa vezes aceleração. O peso, nós sabemos que peso, falei isso na sala já com vocês, é a massa vezes a gravidade. Massa vezes gravidade. Vezes o seno do ângulo θ. Posso cortar massa com massa. Ou seja, a aceleração de um corpo num plano inclinado sem atrito é a gravidade vezes o seno do ângulo θ. Então, a aceleração é a gravidade vezes o seno do ângulo θ. Tá? Olha que interessante isso. Se você pegar alguns dados, né, quanto mais inclinado for uma rua, mais difícil é de subir ela. Ah, por que é mais difícil? Pô, peraí, tem uma explicação física, né? A gravidade, a gente sabe que é 10, né, gente? Então, isso aqui é constante, né? A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Mas repara o comportamento do seno. Só mexer analisando, tá, gente? O seno de um ângulo de 10 graus é em torno de 0,17. Então, ou seja, se você colocar um plano inclinado de 10 graus, uma bola sem atrito, ela vai descer com 1,7 metros por segundo ao quadrado. Agora, uma rampa com uma inclinação de 30 graus é muita coisa. 30 graus, o seno é meio. Meio vezes 10, 5 metros por segundo ao quadrado. Gente, é uma inclinação muito alta para os parâmetros reais, muitos reais, tá? Você fazer uma rua com uma inclinação mais que 30 graus é só em Belo Horizonte. Tem morro, né? Tem morro para todo lado. Mas aí começa a ter problema. Você tem que colocar aviso, é proibido certos tipos de caminhões, porque senão fica muito pesado, né? Fica muito difícil de descer. Se você fizer um plano inclinado com um ângulo de 60 graus, o seno de 60 é 0,87. Ou seja, uma bola desceria com 8,7 metros por segundo. Então, isso é um valor absurdo. E 90 graus, qual que é o seno de 90? O seno de 90 graus é igual a 1. Ou seja, se você colocar o plano inclinado na vertical, o corpo cai com a gravidade, né, gente? Porque aí não tem plano inclinado mais. Mas, ou seja, se você aumenta, né, vamos colocar aqui um ângulo de 10 graus, você vai ter uma certa aceleração aqui, ó, pequena. Se você aumenta para 30, olha, a aceleração aumenta. Tá vendo? Então, ou seja, quanto maior a inclinação, maior é a aceleração que o corpo desce. Se você pensar no sentido contrário, é mais difícil para subir também, né? Por isso que eu coloquei uma outra comparação aqui, ó, olha que interessante. Coloquei aqui um carrinho. O carrinho vai subir aqui um plano inclinado, né? Lembra, pessoal, quanto mais na vertical, mais inclinado, tá? Quanto mais na vertical, mais inclinado. Então, esse aqui tem uma inclinação pequena, beleza? Então, para subir essa rampa, ele vai precisar de uma certa força. Aqui, ó.
Se você aumenta para 45 graus, ele vai precisar de uma força maior. Vou chamar aqui de F2, ó. Aqui eu vou chamar de F1. Porque ele tem que vencer a componente do peso para subir. Quanto mais inclinado, maior é a componente do peso. Então, maior é a força que você tem que fazer. Aqui nos 60 graus, você tem que fazer uma força muito grande. Então, isso aqui, ó, no mundo real, é muito perigoso, né? Um caminhão, por exemplo, não consegue subir, né? Um plano inclinado, um morro muito grande. Esse tipo de coisa, galera, não dá. Então, o cara, por isso que tem alguns locais de Belo Horizonte, por exemplo, que é proibido o tráfego de caminhões. Ou objetos de transporte muito pesados. Né? Porque às vezes o caminhão não consegue fazer uma força suficiente para ele poder subir, para ele poder movimentar. Tá? Então, aqui só para vocês analisarem, é interessante, né? Galera, dúvidas, tranquilo? Nesse primeiro momento? Tranquilo, Kazi. De boa, né? Então tá bom. Então, vamos lá. Vamos para o próximo, então. Vamos ver aqui. Depois eu vou fazer isso aqui na sala. Esse aqui é um pouquinho mais difícil. Eu queria fazer esse aqui, ó. Esse aqui. Deixa eu só mudar um negocinho aqui rapidinho, viu, galera? Que eu acabei fazendo um negócio errado aqui. E teve uma questão aqui que eu já, sem perceber, eu dei a resposta. Então, eu vou ter que tampar as alternativas aqui, só para ninguém ver a resposta. Tá. Beleza. Só. Beleza. Então, olha essa questão, galera. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa igual a 2,5 kg, de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra o capacete pode durar até meio segundo, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do próprio tijolo. Supondo que a aceleração da gravidade seja de 10 metros por segundo ao quadrado, 10 metros, né, segundo elevado a menos 2, e que o efeito da resistência do ar seja desprezível, a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? Né? Isso, pessoal, parece uma pequena simulação, né? Mas isso é verdade, tá? Eu vou mostrar para vocês que isso muitas vezes acontece. O pessoal vai fazer visita técnica, né? Essas coisas, tem que usar o capacete, porque se algo bater na cabeça da pessoa, né? Se diminui o impacto, tá? Então, esse tempo de impacto ele é importante. Por que esse tempo de impacto ele é importante? Então, pensa comigo aqui, ó. Lembra da segunda lei de Newton, galera? A segunda lei de Newton fala que a força é igual a massa vezes a aceleração, né? O famoso F igual a ma. Só que o que é aceleração? A aceleração é a variação da velocidade dividido pelo tempo. Então, eu vou substituir uma fórmula na outra. Ó. Eu vou misturar as duas fórmulas. Eu tenho que força é igual a massa vezes a variação da velocidade dividido pelo tempo. Então, quando você pega um corpo, por exemplo, eu estou com um tijolo, né? Joguei o tijolo, ganhou velocidade, dependendo da variação da velocidade, você pode exercer uma força maior, né? Então, isso é uma situação. Por outro lado, o tempo de impacto também influencia. Porque se você aumenta esse tempo de impacto, o que acontece com a força aplicada? Ela diminui. Tá vendo? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Por isso, por exemplo, que eu preciso do airbag.
Qual que é a vantagem do airbag? Né? Porque o airbag, gente, ele vai aumentar o tempo de contato. Às vezes ele aumenta o tempo de contato 10 vezes. Então, qual que é a vantagem de aumentar o tempo de contato 10 vezes? Quer dizer que a força aplicada sobre você, ela também diminui 10 vezes. Então, por isso que é importante o airbag. Entendeu? Então, por isso que ele é importante. O capacete tem tipo um sisteminha de mola, né? Então, o que ele faz? Quando você toma ali uma pancada, ele amortece o movimento. Ele aumenta o tempo de impacto. Quando ele aumenta o tempo de impacto, o que acontece com a força sobre a cabeça, por exemplo, de um operário? Diminui, né? Então, ele faz com que a pessoa trabalhe com mais segurança, né? Então, ele tem essa vantagem, ele tem essa característica, né? Então, ele é importante por causa disso, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, por que uma pessoa, quando pula, ela automaticamente flexiona os joelhos? Tá? Se der um pulo, qualquer pulo que você der, pode ser um pulo de 10 centímetros. Você vai reparar que você flexiona os joelhos automaticamente. Né? O que esse flexionar do joelho é? Aumentar o tempo de contato. E ao aumentar o tempo de contato, o que ele faz? Diminui a força transmitida para você. Então, opa, até o nosso corpo entende de física, tá vendo? Automaticamente. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o tijolo. Bom, vamos começar por um desenho, só para a gente entender o que está acontecendo. Eu tenho o tijolo. Imagina que, por acaso, esse tijolo caiu, né? Ele caiu aí de uma obra, né? Alguma coisa. E ele começa com um movimento inicial dele igual a zero. Aí esse bloco vai cair uma altura de 5 metros. 1 ou 2 andares, né? Então, o tijolo vai chegar lá embaixo e vai acertar a cabeça de uma pessoa. Imagina aqui um capacete. Assim, ó. A gente tem aqui um capacete do cara. Vai bater aqui, ó. Beleza? Bateu aqui na cabeça do cara. E vai chegar aqui embaixo com uma certa velocidade. Uma velocidade que eu vou chamar de velocidade final. Qual que é o valor dessa velocidade final? Então, eu não tenho tempo de queda. Então, como eu não tenho tempo de queda, eu vou calcular usando a equação de Torricelli. Nós já trabalhamos isso já, né? A equação de Torricelli. Então, a velocidade final ao quadrado é a inicial, que é 0, 2 vezes a gravidade vezes a altura, que é 5. Então, a velocidade ao quadrado vai ser de 100, raiz de 100, 10. 10 metros por segundo. Tá? Então, essa velocidade aqui vai ser de 10 metros por segundo. E a ideia é ela bater na cabeça da pessoa e parar. Né? Então, na hora que der o impacto aqui, ela impacta, pá, e bate, para. Nesse tempo de impacto foi de meio segundo, hein, gente? Esse é o tempo de impacto, não é tempo de queda nem nada. Então, vamos lá. A força no impacto vai ser a massa do tijolo, a velocidade final menos a inicial, dividido pelo tempo. Então, a força vai ser igual. O tijolo tem 2,5 quilogramas. A velocidade final é 0. A inicial do impacto é 10. Dividido pelo tempo, que é 0,5. Então, a força vai ser 2,5 vezes 0, 0, né? Então, 2,5 vezes 10, 25. 25 dividido por meio, 50. Então, repara uma coisa. Essa força é negativa, né? Tá vendo o sinal negativo aqui? Porque o capacete vai exercer uma força contrária ao movimento do tijolo. Né? Então, como esse impacto aqui vai gerar uma força contrária à velocidade, né? Então aparece esse sinal negativo, tá? Mas só quer dizer que é contrário. Então, ele vai receber uma força de 50 newtons. Qual é o peso do tijolo? Peso é a massa vezes a gravidade. A massa, 2,5. A gravidade, 10. Então, ele tem um peso de 25 newtons. Então, de 50
para 25 equivalem a quantos tijolos? Né? Então, 50 equivale a 2 tijolos. Tá? Então, o camarada receberia uma tijolada aí equivalente a dois pesos, né, de 2 tijolos. Lógico, quanto maior a velocidade, mais é o impacto, tá, gente? Então, só para vocês terem uma ideia. Né? Tranquilo? Vê se o pessoal deu para entender, tá de boa. Ô, Kaiser, Entra aí. Oi, para falar. mas então a gente usa o tempo de impacto para conta? Isso, para calcular a força entre o capacete e o tijolo, é a força de interação entre eles, porque é esse momento que vai gerar a desaceleração, né? É nesse momento que gera a desaceleração. É a hora que ele encosta no tijolo, no capacete. Então, antes disso, não tem força de desaceleração, né? Mas então a gente pode, ao invés de fazer, tipo, a velocidade final menos inicial, lá da queda, a gente faz a final menos inicial do impacto. É, do De que o impacto. corpo estava uma Durante o velocidade impacto. e na hora do impacto ele desacelerou. Exatamente. Entendi. Que é a força de interação entre eles. Tá? Faz sentido agora. Obrigado. Interessante, cara. Quanto maior a velocidade, mais força, né? E quanto maior o tempo de impacto, menor a força. Então, o airbag, colchão, você pula no colchão, você não machuca, pula no chão para você ver. O chão é duro, né? Então ele não tem muito tempo de contato, né? Então, isso tudo que a gente faz é macinho, tem a ver com isso. Tá? Galera, olha para mim essa questão aqui. Vamos pôr as alternativas. O que vocês fizessem? Vocês lembram dessa questão? Vocês fizeram ela, ó. Só que acontece? Quando vocês fizeram ela, no início do ano, simulado SAS, ela teve 11% de acerto. Tá muito baixo. Então, o que eu fiz? Lá na época do simulado SAS, eu separei a questão, tá? Para a gente poder discutir numa outra aula. Beleza? Então, o objetivo aqui é discutir essa questão aqui na aula. Tá bom? Só que eu queria dar 2 minutinhos, só para você marcar para mim qual que é a alternativa correta. Aí você coloca no chat para mim aqui. Tá bom? Vai lá. 2 minutinhos. Lembra de colocar a resposta no chat, hein? Se o pessoal estiver respondendo, aí eu vou vendo o que a galera fez. Eu tô conseguindo. Eu não tô conseguindo usar o chat não, mas tá feito. Já conseguiu usar o chat, não? Não sei se sou só eu não consigo. Entendi. Não, beleza. Então, vamos lá. Então, acho que deve até dar tempo o pessoal fazer já, né? Pelo menos. Tá? Então, nesse caso aqui, gente, cuidado com o senso comum, tá? Então, nessa questão,
Ele fala assim, olha, o beach tênis é uma modalidade esportiva praticada em praias ou em quadras de areia, que consiste em lançar uma bola para o lado oposto da quadra, com apenas um toque na raquete. Em um desses lançamentos, a bola realiza um movimento oblíquo ascendente. Ascendente, gente, está subindo, até atingir a altura máxima e ultrapassar a rede para o lado adversário, como representado na figura a seguir. Considerando o movimento real da bola, o esquema que representa corretamente as forças que atuam sobre ela durante o seu movimento ascendente é. Então, você tem aqui um movimento ascendente, né? Essa bola está subindo, né? Então, vamos imaginar essa bola aqui. Aqui, ó. Pessoal, quais as forças que atuam nesse corpo? Quando você pensa nas forças, você tem que lembrar o seguinte: alguém tem que fazer a força, tá? Então, por exemplo, todos os casos, obviamente, tem a força-peso. Ok? Se tem a força-peso, é porque alguém está fazendo. Quem é? No caso, a Terra. A Terra exerce a força-peso, tá? Agora, no meio do caminho, existe alguma força impulsionando essa bola para frente? Aqui? Existe alguma força aqui para frente? Gente, não existe. O que existe aqui é a velocidade. A velocidade, tá vendo? Para frente, mas velocidade é força? Não. Velocidade não é força. Cuidado, velocidade não é força. Então, não existe nada para frente. Então, esse caso aqui e esse caso aqui não podem. Tá? Tranquilo? Então, isso é velocidade. Velocidade não é força. Mas, no mundo real, o que existe no mundo real? Existe resistência do ar. A gente chama isso de força de arrasto, né? A força de resistência do ar, ela é contra a velocidade. Opa, coloquei V de velocidade. Falei velocidade, né? Aqui é força, tá, gente? Força de resistência do ar. Então, a gente chama aqui, ó, força ou de arrasto, ou de resistência do ar, né? Então, ela é sempre contra, a força de resistência do ar é sempre contra a velocidade. Então, você tem a velocidade que está subindo, a força contrária, tá bom? Existe alguma outra força? Não. Então, olha, a letra C pode? Não. A letra E pode? Não, porque a força de resistência do ar é contra a velocidade, então não pode, né? Então, a única alternativa correta é a letra D de dado, tá? Então, esse tipo de questão, galera, não pode errar mais. Tem que lembrar quem é, né, que faz a força. Então, peraí, tem uma força contrária? Resistência do ar. Tem força para frente? Não, tá? Só poderia existir uma força para frente? Pode. Quando que pode existir essa força? Quando ela está em contato com a raquete. Então, você imaginar, por exemplo, nesse momento aqui, se ele tivesse em contato, né, com uma raquete aqui, ó, e a raquete estivesse aplicando nele aqui uma força, né, aí tudo bem. Aí essa raquete aplicaria uma força de impulsão. A força de impulsão que a gente chama. Mas só se ele estivesse em contato. Se ele não está em contato, isso aqui não existe, tá, pessoal? Então, só para vocês situarem isso aí. Bom, será que dá tempo de fazer mais uma? Olha isso aqui, ó. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Que ela é de vetores, tá bom? Então, a gente consegue... Ela é rapidinha. Que é uma análise vetorial, que a gente tem feito, né, nas aulas aí ultimamente, né? Então, os filtros eletrostáticos utilizam campos elétricos para que uma força elétrica atue nas partículas poluentes e faça com que elas cheguem até uma superfície onde fiquem presas. A figura a seguir ilustra uma modelagem computacional feita por um fabricante de filtros eletrostáticos que atuam sobre a partícula, ó, em determinado momento. Essa partícula está sob influência da força eletrostática, do seu peso e da força de arrasto. Todos atuam em um mesmo plano, em uma escala. Cada quadrado da malha quadriculada mostra
mostrada representa uma unidade de força. Considerando que a única força que atua na partícula são as mostradas na simulação. O módulo da força resultante em unidades de força que atuam na partícula no instante mostrado é d. Então, galera, lembrem, desenho as forças, né? É o primeiro ponto. Então, a gente vai desenhar aqui, deixa eu mudar de cor aqui. O amarelo ele meio não aparece, né? Então, a gente desenha o eixo do Y e aqui a gente desenha o eixo do X. Ok? E a gente faz a decomposição vetorial. Então, essa força de arrasto, eu vou pegar a ponta dela, faço uma linha paralela ao Y, cruzou com o X, ó, eu tenho a minha componente do arrasto no eixo do X. Faço uma linha paralela ao X até cruzar com o eixo do Y. Eu tenho a minha força de arrasto no eixo do Y. Repara, no Y vale 1 unidade e no X vale 2 unidades. Vou fazer a mesma coisa com a força elétrica. Paralelo ao Y, só que cruza com o X, eu tenho a minha componente Fx, que vale 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Faço uma linha paralela ao X até cruzar com o Y. Eu tenho a minha componente aqui, Fy, né? Que vale 1 quadradinho. Então, repara, eu tenho um quadradinho no Y para cima, do AY, e esse XY para baixo. Então, eles podem se cortar. Aqui eu tenho 2 quadradinhos para a esquerda e 4 para a direita. Então, vai sobrar 2 para a direita. Ó. Aqui sobrou 2 para a direita. E aqui para baixo, né, ó, sobrou 1, 2, 3. Para baixo, sobrou 3 quadradinhos, que é o peso. Né? Então, como é que eu acho o vetor resultante? Foi fácil, né, galera? Porque a gente vai fazer aqui, ó, regra do paralelograma. Aonde começa os dois vetores, nós vamos ligar até o final, aqui onde as duas linhas se cruzam. Esse é o meu vetor resultante. Então, a gente pode lembrar que é um triângulo retângulo, né? Se você olhar aqui, ó. Então, a diagonal é dada por Pitágoras, né? Então, FR ao quadrado é 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, vai ficar 4 mais 9, que é 13, né? Então, a força resultante é a raiz de 13 unidades de força. Então, aqui no caso, seria essa alternativa correta. Ô, gente, tranquilo? Felizmente já acabou, né? Passou rapidinho. Né? Deu para fazer algumas questões. Ficou faltando algumas, tá, pessoal? Eu vou fazer na sala, tá? A 4, a 5. Vou fazer na sala, que é do Enem também, tá? E também essa aqui depois eu vou fazer um desafio. Depois eu faço com vocês na sala, tá? Mas é mais um desafio. Para a gente trabalhar uns negócios um pouco diferentes. É bem interessante, tá bom? Pessoal, ótimo final de semana para vocês. Tudo de bom. E a gente encontra semana que vem. Essa Valeu, última. Caio. Tchauzinho. Falou, Mariana. Essa Tamo última junto. semana, hein? Nossa, sim, graças a Deus. Graças a Deus. Até as férias.